Olá, é com alegria que estou aqui de novo. Meu nome é Renato José, eu sou estudante e trabalhador espírita há mais de 20 anos. Já trabalhei em diversas tarefas dentro do Centro Espírita. Atualmente eu trabalho em mediúnicas, palestras, passes. E estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da Gênese, um dos livros da base da doutrina espírita. Este é um estudo do Grupo Espírita Virtual Esperança e Caridade. É um grupo espírita que funciona na internet através de Facebook, Instagram, Skype e até WhatsApp. Nós nos reunimos, tá bom? Estamos começando aqui o nosso 10º vídeo, dando continuidade ao tópico caráter da revelação espírita, ou seja, características, o que ela tem de novo, de diferente em relação às outras doutrinas cristãs, às outras religiões cristãs, porque o espiritismo é cristão, né? Tem os 3 pilares: filosofia, ciência e religião, tá certo? Vamos pedir aos bons espíritos, pedir ao nosso Senhor Jesus que abençoe nosso estudo, a nossa reunião, e que possa sempre nos intuir esta motivação em busca da luz, em busca do entendimento da vida. No vídeo número 9, nós encerramos com a fala de Kardec, dizendo àqueles que combatem o espiritismo, seja pelo materialismo, seja pelo dogmatismo, né, as religiões mais dogmáticas, ele dizendo, como em forma até de desafio: se vocês querem que eu abandone a ideia espírita, me traga algo com um poder de convencimento baseado na razão, no raciocínio, que console, que traga a verdadeira ideia da prática do amor, que traga realmente esperanças verdadeiras para os corações. Então ele encerra, né, com essa fala e ainda dizendo: mas não me venha com a proposta do nada depois da morte e nem com a proposta do céu, que ele chama de contemplação perpétua, né? Então, continuemos aqui. Para quem está com a versão em PDF disponível no site da FEB, Federação Espírita Brasileira, quem está com essa versão é o mesmo texto, então seria a página 35, item 45. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés. Então é porque a gente fala que a doutrina espírita... Estou olhando para baixo aqui, gente, que eu estou ajeitando o relógio. É porque a gente fala que a doutrina espírita é a terceira revelação. Então ele diz que a primeira tem a personificação em Moisés, a segunda no Cristo. Essa é a primeira e a segunda revelação. Moisés, com a ideia do Deus único, dessa fé no Deus único, e o Cristo trazendo a lição de amor, de perdão, uma nova era. E a terceira revelação não a tem em indivíduo algum. Quer dizer, a terceira revelação não tem personificação, ela não está ligada a um indivíduo. Vamos entender isso. As 2 primeiras foram individuais, a terceira foi coletiva. Aí está um caráter essencial, uma característica essencial da terceira revelação, que é a doutrina espírita. Ela é de caráter coletivo. Aí está um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo, quer dizer, botar na cabeça, achar que é o seu profeta. Como muitos aí que não conhecem a doutrina espírita dizem que o nosso Messias, que o nosso mestre é Kardec.
O nosso mestre maior é Jesus Cristo. Kardec é um trabalhador espírita, um espírito evoluído que veio com essa missão. Mas o nosso modelo de conduta moral é o Cristo. Foi espalhada simultaneamente por sobre a Terra, a milhões de pessoas de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta escala, conforme esta predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Então aqui Kardec vai fazer uma ligação entre Atos dos Apóstolos com essa realidade da doutrina ser coletiva e aparecer em vários pontos do planeta ao mesmo tempo. Então está lá em Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os mancebos terão visões e os velhos sonhos. Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. E é isso que aconteceu com a doutrina. Esse texto de hoje vai falar muito sobre isso. Por isso que eu não vou me deter agora fazendo essa explicação. Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de servir um dia a todos de ponto de ligação. Então, ela não veio de um único homem, como foi Moisés e Cristo na primeira e na segunda, e nem de um culto especial, de um grupo especial. Ela veio ao mesmo tempo através dos fenômenos que aconteceu em toda parte do mundo, mas iniciou-se essa interpretação da doutrina através de Kardec na França, com as mesas girantes, e depois tomou-se notícia que havia acontecido nos Estados Unidos o fenômeno das irmãs Fox, das batidas na parede, em que elas descobriram que ali era um homem que já tinha vivido na Terra e estava se manifestando. Então, teve início mesmo a curiosidade e a começar a revelar de onde vinham esses fenômenos com Kardec. Mas esses fenômenos já vinham acontecendo em toda parte, em vários países, em várias cidades. E que quando achou eco, quando essas pessoas encontraram a ideia sendo explicada, essas ramificações se ligaram. A gente vai desenvolver isso. As duas primeiras revelações, sendo fruto do ensino pessoal, ficaram forçosamente localizadas. Quer dizer, a de Moisés ficou ali no êxodo do Egito para a Terra Prometida, com aquele grupo que se intitulava Os Escolhidos de Deus. A do Cristo, na região de Jerusalém e cidades vizinhas, Roma, toda aquela região. Depois propagada por Paulo para outras terras. Isto é, apareceram num só ponto, em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco. Mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo o invadirem inteiramente. Então, olha só, essas ideias que nasceram localizadas demorou a expandir. Se a espiritualidade organizou assim, tinha que ser assim. O momento pedia isso. Não adiantava, naquela época, isso acontecer no mundo inteiro, porque havia despreparo. Mas a terceira revelação, como prometido lá em Atos dos Apóstolos, ela germinou no planeta inteiro. A terceira revelação, a doutrina espírita, tem isso de particular. Não estando personificada em um só indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de irradiação. Olha que ele falou milhares de pontos diferentes. Milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de irradiação. Como é essa coisa de focos de irradiação?
Ali também passou a ser pontos de observação, de pergunta aos espíritos, de anotações, de experiências. E aquilo era trocado em informações com os outros pontos, né? E com a equipe de Kardec na França. Então houve ligações o tempo todo. Tem-se notícia que aqui no Brasil, aqui na minha cidade vizinha, Mata de São João, eu estou em Camaçari, na Bahia, aqui na cidade vizinha, Mata de São João, era um desses pontos. Tinha uma família em cujo uma menina tinha mediunidade e esses fenômenos vinham acontecendo. Então era um dos pontos que trocava experiência para esse grande trabalho que era, no fim, concluísse o Livro dos Espíritos. Né? Perguntas e respostas que vieram elucidar muitas coisas. Multiplicando-se esses centros, seus raios se unem pouco a pouco, como os círculos formados por uma multidão de pedras lançadas na água, de tal sorte que, em dado tempo, acabarão por cobrir toda a superfície do globo. Ele fez aqui uma metáfora, uma comparação, quando a gente joga pedra no lago, na água, e aquela onda, aquele círculo vai se espalhando, se espalhando, se espalhando. A ideia é essa. Né? E a doutrina espírita hoje, de uma forma ou outra, já está no mundo inteiro. Como eu falei no vídeo passado, às vezes não tratado como doutrina, às vezes não tratado como religião, mas como espiritualismo, como espiritualidade. Eu dei o exemplo também do cinema americano, como que o cinema americano, aquele povo não sendo espírita, não conhecendo nem a história de Kardec, faz tantos filmes tão bem alinhados com as realidades, né? Essa é uma das causas, quer dizer, ter iniciado em vários pontos do mundo ao mesmo tempo, essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Porque ela, aparecendo em vários pontos, ela crescia ao mesmo tempo, em todo o mundo ao mesmo tempo. Né? Se ela tivesse surgido num só ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, houvera formado seitas em torno dela. E talvez decorresse meio século sem que ela atingisse os limites do país onde começara. Ao passo que, após 10 anos, já estendeu raízes de um polo a outro. Isso é Kardec escrevendo 10 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, ele escrevendo a Gênese, e disse que em 10 anos já tinha estendido raízes de um polo a outro. Esta circunstância, quer dizer, surgiu em milhares de pontos, a circunstância é essa, inaudita na história das doutrinas, lhe dá força excepcional e irresistível poder de ação. Inaudita quer dizer que nunca se ouviu falar. Então, essa circunstância que nunca se ouviu falar na história das doutrinas, né, dela ter surgido em diversos pontos, isso foi uma coisa da doutrina espírita, lhe deu irresistível poder de ação. De fato, se a perseguirem num ponto, em determinado país, será materialmente impossível que a persigam em toda parte e em todos os países. Quer dizer, se ela for atacada, como foi na Espanha, queimaram os livros, condenaram os espíritas de lá. Se ela for atacada num ponto, os outros pontos estão crescendo. Né? Em contraposição a um lugar onde lhe embaraçem a marcha, haverá 1000 outros em que florescerá. Ainda mais, se a ferirem no indivíduo, não poderão feri-la nos espíritos que são a fonte de onde ela promana. Se condenarem o trabalho de Kardec, não tem como condenar os espíritos de onde ela vem, e ela continuaria vindo a si mesma, porque a ideia não era de Kardec. Kardec era um organizador. Então, de qualquer forma, ela continuaria. Ora,
como os espíritos estão em toda parte e existirão sempre, se, por um acaso impossível, conseguisse sufocar a doutrina espírita em todo o globo, ela reapareceria pouco depois, porque repousa sobre um fato que está na natureza, e não se podem suprimir as leis da natureza. Olha essa observação. Tinha falado antes assim, se ela for sufocada em um ponto, floresceria nos outros. Se fosse atacada no indivíduo, não adianta, porque ela está vindo dos espíritos e continuaria vindo através de outro organizaria. E agora ele foi mais além. Se ela conseguisse ser sufocada no mundo inteiro ao mesmo tempo, em todo o globo, era só questão de tempo para ela germinar de novo. Por quê? Porque a verdade não tem jeito de ser abafada. Não se abafa a verdade. Ela vai aparecer sempre de uma forma ou de outra. O exemplo que eu sempre pego, quando se matava, se condenava, quando dizia-se que a Terra era redonda, né? Copérnico foi morto, Galileu quase foi, matou-se a ideia na época, entre aspas, né? Calou-se a ideia, não matou-se, calou-se a ideia na época, mas não tem jeito, a verdade apareceu, está aí, a Terra é redonda, nós vivemos num sistema solar com vários planetas girando em torno do Sol, né? E a astronomia está aí trazendo tudo. Não adianta sufocar a verdade. Eis aí o de que se devem persuadir aqueles que sonham com o aniquilamento do Espiritismo. Então ele está dizendo aí o que a gente deve persuadir aqueles que condenam o Espiritismo. É dizendo isso, que a verdade aparecerá sempre, é a lei da natureza. Né? Isso aí está na referência da Revista Espírita de fevereiro de 1865, Perpetuidade do Espiritismo. Mostrando que o Espiritismo é perpétuo, porque perpétuo é a verdade. Os fatos. Quando a gente fala a verdade, quer dizer a realidade da reencarnação, da comunicação com os espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, né, da existência de Deus, de Cristo realmente ser o modelo de moral para nós no planeta, de Cristo não ser Deus, ser um espírito como nós. Tudo isso são verdades que a doutrina espírita veio jogar luz e que não tem como esconder, não tem como negar. Item 48. Entretanto, disseminados os centros, poderiam ainda permanecer por muito tempo isolados uns dos outros, confinados, como estão alguns em países longínquos. Faltava entre eles uma ligação que os pusesse em comunhão de ideias com seus irmãos em crença, formando-os do que se fazia algures. Algures significa em algum lugar, local que não se sabe certo. Esse traço de união, que na antiguidade teria faltado ao Espiritismo, hoje existe nas publicações que vão a toda parte, condensando sob uma forma única, concisa e metódica um ensino dado universalmente sob formas múltiplas e nas diversas línguas. Olha o que Kardec está dizendo. Ele se referiu a um passado, ele está no século XIX, né? Ali na década de 60 do século XIX, né? 1860 em diante. E ele fala, se fosse no passado, onde a comunicação era difícil, ele já estava dizendo que lá naquela época a comunicação já estava fácil. Talvez ele estivesse se referindo ao telex, né? E às cartas, aos correios. Talvez ele estivesse se referindo a isso, que podia se comunicar com mais facilidade, né? Ao próprio telefone. Eu esqueci de pesquisar aqui como é que estava o telefone nesse século, em 1860. Depois eu vou até ver isso. Se existia já alguma forma rudimentar do telefone de Graham-Bell. Acho que sim. Imagine se fosse hoje, com tudo que a gente tem,
de internet, de zap, de Skype, de telefone celular. Imagine como que se propaga com facilidade, se comunica com facilidade. Então eles se comunicavam assim, todos os acontecimentos, eram esses pontos, fazendo as suas experiências, contando as suas histórias. Olha, minha filha acordava assim na noite, ela andava, ela falou uma vez com a voz diferente, contando as suas experiências. E Kardec aproveitando disso para fazer perguntas aos espíritos, ao mesmo tempo, em vários pontos, a mesma pergunta, recolhendo essas respostas, fazendo a comparação, tirando o que podia ser provado, tirando o que era totalmente descartável, um trabalho enorme. As duas primeiras revelações, Moisés e Cristo, só podiam resultar de um ensino direto. Jesus chegava no monte, falava para aquela multidão, falava de ouvido em ouvido. Moisés também falava para aquela multidão. Como os homens não estivessem ainda bastante adiantados a fim de concorrerem para a sua elaboração, elas tinham que ser impostas pela fé, sob a autoridade da palavra do Mestre. Olha só, as pessoas na época, que nós poderíamos estar lá, não tinha ainda desenvolvimento intelectual para colaborar, para desenvolver ideias juntos, contar suas experiências. Então ficava direto pelo poder da fé. Moisés falava, fazia as suas anotações, tinha as suas inspirações, tinha os seus momentos dele mesmo escrever da cabeça dele as leis e sempre colocava como lei de Deus. E era recebida como a fé sem questionamento, sem raciocínio, sem análise, sem nada. Deus mandou. E ali era recebido. E às vezes ele tinha que amedrontar aquele povo para poder acalmar sua rebeldia. Daí nasceu a expressão eu sou temente a Deus. Quer dizer, eu tenho medo de Deus. Por causa dessa época de Moisés. Contudo, notam-se entre as duas bem sensível diferença, devido ao progresso dos costumes e das ideias, se bem que feitas ao mesmo povo e no mesmo meio, mas com 18 séculos de intervalo. O mesmo povo, o mesmo meio, com 18 séculos de intervalo. A doutrina de Moisés é absolutamente despótica. Despótica vem de déspota, de autoridade, de tirania, de manter aquilo sob a ordem. Então a de Moisés era assim, era de autoridade. Não admite discussão. Isso impõe ao povo pela força. Ou você faz ou Deus lhe castiga. Então, a de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e só impõe pela persuasão. Então Jesus deixava livre, mas persuadia. Persuadia com amor, com o servir. Ele serviu muito, curou, acalentou, consolou, deu esperança. Então ele persuadia. Foi controvertida desde o tempo de seu fundador, que não desdenhava de discutir com seus adversários. Deixa eu entender isso melhor. Foi controvertida desde o tempo do seu fundador, que não desdenhava de discutir com seus adversários. Quer dizer, desde a época de Cristo, ela teve controvérsia e tinha adversários. A gente sabe que os fariseus, os doutores da lei, sempre estavam contra Jesus, desafiando Jesus, porque eles achavam que Jesus estava indo contra a lei de Deus, que para eles era a lei de Moisés, as tradições que não poderiam ser negadas de qualquer forma, como a ideia de trabalhar no sábado, a ideia de sentar e o povo não lavar as mãos antes de comer, Cristo sentava com esse povo, e outras coisas que eles desafiaram Jesus. A terceira revelação, a doutrina espírita, vindo numa época de emancipação e madureza intelectual. Vamos prestar bem atenção nisso.
né? Veio da emancipação e madureza intelectual, quer dizer, a intelectualidade já estava mais madura, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo, quer dizer, não fica só escutando. A inteligência já questiona. Olha que ele está falando de século XIX, imagine hoje, né, esses meninos questionam tudo. Em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa. O porquê e o como. Então não adianta você dizer, Deus fez o homem do barro, soprou suas narinas e ele viveu. Como? Né? As crianças hoje, acho que muitas delas perdem o interesse inconscientemente, a religiosidade, por estar ouvindo coisas que a razão não aceita. Né? Como aquela brincadeira do menino chegar para o pai e falar, pai, Cristo morreu na sexta-feira da paixão, ressuscitou no sábado de aleluia, no outro dia sim. E como fala que ressuscitou ao terceiro dia? Se sexta e sábado é um dia após o outro, e o pai fala, não menino, não me venha com pergunta difícil. Isso é uma brincadeira que se faz, né? Tinha ela que ser, ao mesmo tempo, o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Então era uma época em que o iluminismo, né, iniciado no século XVIII, no século XIX ele já estava mais maduro, e o iluminismo trouxe como principais características isso aí. Era antidogmático. Quer dizer, o dogma de aceitar calado não tinha mais valor. Ele valorizava a razão, valorizava a ciência, fortalecida pelo positivismo de Auguste Comte, né, que sempre queria fazer experiência para provar o que estava ensinando, mesmo nas ciências humanas. Né? Tinha crença nas leis naturais, as coisas da natureza, o átomo, a luz, a energia. Tinha crença nas leis naturais. Crença nos direitos naturais. Crítico do absolutismo, críticos do despotismo esclarecido, quer dizer, o despotismo esclarecido era os reis, os imperadores se aproveitando do momento, criaram o despotismo esclarecido. Isso é coisa de história, né? Críticos à Igreja Católica e defesa da liberdade. Esses eram os pontos mais importantes que o iluminismo veio trazer, começando no século XVIII e já estando bastante maduro no século XIX. Não é por coincidência que a doutrina espírita surge nesse momento, não é por coincidência, ela precisava desse momento, ela precisava, como diz em alemão, desse Zeitgeist, esse momento, essa ideia do momento, a ideia que predomina no momento, ela veio nesse momento. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mister para guiar o homem no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que ele, homem, pode descobrir por si mesmo. Esse trecho é uma das características fortes da doutrina espírita. Por isso que estamos nesse capítulo, caráter da revelação espírita. Olha só, os espíritos não ensinam justamente o que é, quer dizer, os espíritos só ensinam justamente o que é mister para guiar o homem no caminho da verdade, as coisas maiores, para dar o caminho. Mas não ensinam, não revelam aquilo que as equipes, tanto a de Kardec como nesses milhares de pontos no mundo, podem descobrir por si mesmo. Tem que deixar a criança aprender a andar. Você não vai segurar ela no braço a vida inteira. Tem que deixar a criança amadurecer, aprender com a experiência. Né? É aquela ideia do pinto dentro do ovo. Se você quebrar a casca do ovo para o pinto sair, ele vai ser um pinto fraco e raquítico. Ele tem que quebrar a própria casca. Deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão. Deixando mesmo, muitas vezes, que adquira experiência à sua custa. Fornecem-lhe o princípio, os materiais,
cabe ao homem aproveitá-lo e pô-lo em prática. Os espíritos não deram tudo de mão beijada. Não ensinaram, olha, é assim, assim, assim. Não, deixou a experiência. Em um desses vídeos passados, a gente viu um exemplo que ele deu sobre como se descobriu que tem pessoas que morrem e o espírito fica sem saber que morreu. Como se descobriu isso? Tem um exemplo aí em um desses vídeos passados, não sei se foi no 6º ou no 7º. Os espíritos superiores não chegaram e disseram, tem espíritos que morrem e ainda assim não sabem que morreram. Não. Ele deixou as comunicações acontecerem, os espíritos falarem o que quisessem falar, as equipes tirassem suas conclusões. E olha aí, esses pontos em torno do mundo, trocando ideia com Kardec, dizia, olha, uma comunicação aqui, o espírito disse que não sabia onde estava, nem porque ele vê o corpo dele caído, mas ele consegue ainda falar e estar vivo. Aí ele pegava essas informações de vários pontos e falava, olha, vários pontos tiveram essa experiência. Isso aqui é um fato a ser analisado. E aí, daquelas experiências, ele tirava uma pergunta para os espíritos, baseado já em um fato observado. É assim que se montou o livro dos espíritos, e é por isso que nós espíritas acreditamos nele, porque ele foi um trabalho de pesquisa. Está sendo ótimo eu rever esse livro. Eu estudei esse livro uma vez só. Eu me senti na obrigação de estudar toda a obra básica. Estudei a Gênese uma vez só, o Livro dos Médiuns uma vez só, né? O Evangelho eu perdi as contas centenas de vezes, o Livro dos Espíritos umas 6, 7 vezes, mas está sendo ótimo rever esses conceitos. Então, antes eu quero dizer aqui sobre uma palavra que ele fala, o cadinho. É muito usado essa palavra, inclusive nas falas de Chico Xavier ele é muito usado, o cadinho da razão. Cadinho é tipo uma panela usada na siderúrgica, onde bota o minério de ferro e é levada a alta temperatura, a 1000 e tantos graus, para derreter o minério de ferro e dali fazer o ferro. Fazer o ferro polido, beneficiado, trabalhado. Então, quando se fala em cadinho no sentido figurado, querendo dizer assim, né, que tudo que você mexe, atrita, queima, bota em sofrimento, bota em dificuldades, ali é o cadinho, onde vai pegar a nossa personalidade, a nossa sabedoria, a nossa moral, que vai passar por esse atrito, por essa fervura, por esses momentos difíceis, mas dali vai sair uma alma mais beneficiada. Por isso que se usa muito esse termo cadinho. Não vou tomar o item 51, porque já estamos aí nos 30 minutos de cada vídeo, que é um dos pontos desse estudo, e fazer apenas um comentário, né, de como a doutrina foi construída contra um grande trabalho, desde muitos anos de pesquisa, desde quando Kardec foi convidado a observar as mesas girantes na burguesia francesa, aquelas mesas que se levantavam do chão e rodavam, né? Apenas com algumas pessoas empunhando a mão sobre elas. Kardec foi lá pesquisar como um intelectual, como um pesquisador que ele era na época, respeitado, um homem que estudou o magnetismo junto com Mesmer, um homem que tinha várias formações e era muito respeitado, respeitadíssimo, pronto, veio a palavra, como intelectual, foi convidado a estudar isso, né? E ele chega à conclusão, depois de analisar aqueles fatos, ele foi buscar causas físicas, e aqueles movimentos, aquele fenômeno mostra que por detrás ali tinha um pensamento, tinha uma inteligência fazendo aquilo, né? A história é muito bonita. Então, todo um trabalho da espiritualidade superior para que essa doutrina fosse revelada. É isso que a gente está estudando, para que quando a gente partir para estudar a Gênese,
a gente sempre lembrar, não, isso aqui tem fundamento, isso aqui foi feito um trabalho de legitimidade, né? Vamos deixar aqui, no próximo vídeo a gente retoma nesse item 51 da página 37. Eu quero agradecer a todos, aqueles em qualquer tempo que acessar esse vídeo. Vai ser toda uma coleção de vídeos para estudar a Gênesis, e vocês se inscrevam no canal, né? Que aí toda vez que tiver um vídeo vocês são avisados. E se gostar do vídeo, bote um gostei aí. A minha turma, que já é meus amigos, minhas amigas, principalmente amigas, né? Elas estão estudando muito mais, como é assim sempre. Acho que o espírito, quando vem no feminino, vem mais sensível à espiritualidade. A vocês do GEVEC, um grande abraço, um abraço a todos, mais um abraço especial à turma que eu já conheço, e quero conhecer aqueles que ainda não são do GEVEC. Até a próxima, gente!